Olá, alunos. Olha só, esta semana nós iremos começar a falar sobre as leis de Newton. Então, a primeira delas é a lei da inércia, conforme vocês estão lendo aí, que um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou movimento desde que forças externas não atuem sobre ele. Ora, o que nós estamos falando é praticamente algumas coisas que vivenciamos no dia a dia. Exemplo, ao andarmos de ônibus ou de carro, se de repente esse carro está se deslocando e ele freia bruscamente, você tende a manter o movimento que estava com o veículo. Então, o cinto de segurança, por exemplo, mantém você preso para que você não seja arremessado com uma velocidade elevada à frente. No mesmo momento, quando um carro arranca, aquele encosto na cabeceira das poltronas também impede que você jogue o pescoço fortemente para trás e com isso possa ocorrer uma lesão. Então, a lei da inércia, ela está associada, de certa forma, à massa do corpo. Então, se eu tenho uma certa massa para fazer ele se deslocar, que eu vou aplicar uma força sobre aquele corpo, exemplo, um veículo de passeio. Vamos dizer que ele sofreu uma pane e precisa ser empurrado para o canto no meio da rua. Ora, ele tem uma certa massa, você vai fazer uma certa força nele, nesse carro de passeio. Entretanto, se essa mesma situação ocorrer com um caminhão, entende? Mesmo que ele esteja descarregado, será muito mais complicado com que você consiga alterar o estado de repouso que aquele veículo se encontra, porque a massa é maior. Então, na verdade, inércia não é massa, mas ela está associada de uma certa maneira à massa, a compreender se eu posso alterar o estado daquele corpo de repouso ou para movimento. Então, quanto maior a massa, maior a dificuldade que eu terei de alterar o estado de inércia, né? Ou seja, se ele está se movimentando, eu tenho que empregar uma energia bem maior para poder parar. Se ele está em repouso, eu também tenho que empregar uma quantidade, né, de força ali para fazer com que ele se desloque. Então, inércia é um estado ou de repouso ou de movimento de um corpo. A segunda lei, ela é praticamente, né, dado muitas vezes aí de uma forma que toda vez que eu tenho variação de velocidade, eu vou ter força. Não, não é bem assim que isso ocorre. A variação de movimento, ela é proporcional à força motriz aplicada e ela vai dar-se sempre na direção da reta, segundo a qual esta força está aplicada. Então, ela inicialmente ela foi formulada através da questão do impulso, ou seja, se eu aplico uma força com um tempo muito rápido, então força vezes tempo, eu faço com que a massa desse corpo varia a sua velocidade. Ora, mas se eu passo no caso dessa primeira equação, o intervalo de tempo do lado, eu vou ter que força é a massa vezes variação de velocidade sobre tempo. Ora, mas a variação de velocidade sobre tempo é justamente a força que será dada pela massa vezes a aceleração. Então, particularmente quando eu tenho aqui, por exemplo, vamos dizer que esse bloquinho seja um corpo qualquer. Se eu aplico a esse corpo uma certa força deste lado, ele que está inicialmente com uma velocidade igual a zero, e eu aplico essa força durante um intervalo de tempo, eu vou, né, fazer com que esse corpo varie a velocidade dele. Então, veja, eu tenho massa de um corpo, eu tenho uma força e vou aplicar essa força dentro do intervalo de tempo. Eu vou fazer com que sua velocidade varie. Então, esta é a fórmula da segunda lei, né, que nós popularmente chamamos de equação fundamental
da dinâmica. Mas olha só, eu gostaria de lembrar vocês de botar um Rzinho aqui. Esse R é para força resultante, porque às vezes no corpo eu tenho mais do que uma única e exclusiva força. Essa força é uma grandeza também vetorial, assim como a aceleração. Então, ou seja, eu preciso de módulo, direção e sentido. A terceira lei de Newton, ela nos diz que a ação de uma força vai me causar a reação de uma mesma força, de valor e intensidade, né? Mas em sentidos opostos. A situação que a gente popularmente diz é que ação é igual a reação. Então, o que acontece? Quando nós podemos fazer o seguinte, quando nós aplicamos uma força num objeto, ele vai causar o objeto, ao mesmo tempo onde que a gente está aplicando a força, também uma reação de sentido contrário e aplicado em corpos diferentes. Já alguns tipos de forças nós devemos aí comentar para a solução de problemas futuros. A força-peso é uma força de ação gravitacional, ou seja, o G que aqui está representado, o G, quer dizer que é a aceleração da gravidade. Esse G, ele depende, né? Esse G, ele depende de uma constante de gravitação universal, da massa do planeta e, né, da distância que esse objeto se encontra ao centro do planeta. Então, isso que nós desenhamos aqui, isto corresponde a um campo gravitacional. E vai depender. No caso da Terra, a gente tem a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas nós vamos usar popularmente, sempre nas nossas soluções, o G igual a 10. Há um erro muito grande quando a pessoa pega e fala assim, eu peso 60 quilos. Na verdade, você não pesa os 60 quilos. A gente associa peso à massa. Então, massa é a quantidade de matéria que o corpo tem. Peso é a massa que esse corpo tem vezes a gravidade do planeta. Então, se uma pessoa tem 60 quilos, tá? Se a pessoa tem 60 quilos, a pessoa vai pegar esses 60 e multiplicar por 10, que daria 600 newtons. A força é dada em newton no sistema internacional. Outro tipo de força muito comum é a força normal. Só que no caso, a força normal é uma força de contato entre duas superfícies. De uma forma muito equivocada, às vezes a pessoa pega e fala que a força normal é uma reação da força-peso. Por quê? Observe que a força normal no plano horizontal, ou seja, numa superfície horizontal, ela é igual à fórmula da força-peso. Então, veja, nesse sentido, eu teria a força-peso do corpo. Nessa outra aqui, muitas vezes a pessoa diz que é a reação normal, que é idêntica ao peso. Não, não é idêntico. A normal, ela é chamada de normal, por quê? Porque essa força, ela é perpendicular à superfície. Então, por ela ser perpendicular à superfície, ela é chamada de uma força normal, ok? No caso do plano horizontal, ela coincidentemente vai ser idêntica à fórmula da força-peso. No plano inclinado já, por exemplo, a força normal, olha, está aqui, nesse caminho, né? Ou seja, desculpe, nesta direção. Esta é a nossa força normal. Devido a essa inclinação θ, então a normal será mg cosseno θ. O peso, observe, o peso está para o centro do planeta. Então, o peso estaria nessa direção aqui.
Observe que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que o ângulo θ do plano inclinado. Então, na hora que fazemos a decomposição de forças, a minha normal será igual a o valor semelhante, ó, ao peso vezes o cosseno do ângulo. A força de atrito, ela também ocorre entre superfícies, mas ela é dada por um μ vezes a normal. Esse μ, essa letrinha grega, é um coeficiente de atrito. Ele vai depender do tipo de superfície. Então, quanto a superfície for mais lisa o possível, menor é o valor desse μ. Então, superfícies perfeitamente sem atrito é praticamente impossível, mas a gente considera em muitos exercícios, porque a gente só está fazendo uma simulação de uma condição ideal. Tá? Então, veja bem, como é μ vezes a normal, e se a normal estiver no plano horizontal, essa força aqui fica como μ m vezes g. Se é no plano inclinado, vai ser μ vezes a forma da normal no plano inclinado, que é mg cosseno de θ. Então, a força de atrito também depende do tipo de plano. Outros tipos de forças existem, como por exemplo o empuxo. O empuxo é uma força existente nos fluidos. Subentende fluidos, não somente líquidos, mas também gases. Tá? Então, elas existem, no caso, aí nos fluidos. O arrasto é uma força muito usada no cálculo de aviões supersônicos. A tensão é uma força entre cordas. A torção é entre engates, né? Que ocorre uma certa torção. Você torce, por isso é chamada torção. Então, há outros diversos tipos de forças que nós vamos ir vendo isso aos poucos, ok? Então a gente irá fazer alguns exercícios mais adiante contendo esse conteúdo, ok? E, primeiramente, vamos explicar esses exercícios para que depois vocês possam realmente ir mais a fundo.